tarde, estamos chegando. O programa Gente que Fala está no ar, meio-dia em ponto. Eu sou o Mauro Friesman. Nossa audiência nos acompanha pela rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela rádio Universal AM 810 de Santos, imagens também das redes sociais para você acompanhar, Instagram, Facebook e o nosso canal no YouTube. Aquele convite diário para você seguir a gente, curtir, compartilhar os nossos conteúdos, interagir também pelo WhatsApp, 973350038, é o número, 973350038. E nas redes sociais, minha gente, não se esqueçam, marcando sempre a hashtag Programa Gente que Fala. Hoje, terça-feira, edição sempre dedicada à área da comunicação, com o apoio do Instituto Orbis de Pesquisa. Eu apresento, a partir de agora, os nossos convidados que vão tratar dos nossos assuntos de hoje. O ex-deputado federal, ex-prefeito de Araraquara, Marcelo Barbieri, é o atual assessor especial da Prefeitura de São Paulo. Tudo bem, deputado Barbieri? Muito boa tarde, seja bem-vindo ao programa Gente que Fala. Boa tarde, Mauro. Uma alegria participar do programa. Muito obrigado pelo convite. Parabenizar aí o Instituto Orbis e a Rádio Trianon também por esse momento importante aqui da nossa democracia, que é esse programa. É uma alegria participar com vocês. Muito obrigado pela presença. Também com a gente a Larissa Bonfim, administradora. Ela é diretora do Instituto de Formação de Líderes de São Paulo. Boa tarde, Larissa. Tudo bem com você? Boa tarde, Mauro. Também um prazer estar aqui. Boa tarde a todos os ouvintes. Um prazer também estar aqui com Tony, Analice e Marcelo. Também com a gente, compondo a nossa bancada nessa edição do programa Gente que Fala de hoje, a jornalista, a apresentadora Analice Nicolau. Ela é diretora da AN Connect. Tudo bem, Analice? Seja bem-vinda. Muito bom tê-la aqui. Tudo bom, Mauro? Tudo bom, Marcelo e Larissa, Tony também. É sempre um prazer, né, poder estar falando sobre comunicação, principalmente num período em que a gente tem tanta dificuldade de se comunicar, né? É sempre bom estar podendo falar sobre o assunto. Muito bem. E também compondo aqui o nosso time de hoje, Tony Mastaler, ator, publicitário. Tony, diretor e criador de estratégias de marketing político. Como está, Tony? Boa tarde para você. Tudo bem, Mauro? Um prazer estar aqui com o Marcelo, Analice, Larissa. Vou te contar, eu postei ontem que esse programa é certeza de conteúdo de qualidade. A turma tem que aproveitar. Então, vamos fazer jus ao que você postou ontem e vamos botar a qualidade no ar. Muito bem, 12:03, pessoal. O primeiro assunto é o seguinte. O ex-deputado federal, ex-prefeito de Araraquara, Marcelo Barbieri, do MDB, que está aqui com a gente, assumiu agora, no fim de agosto, a coordenação de políticas públicas da Prefeitura de São Paulo, a convite do prefeito Ricardo Nunes, que é do mesmo partido, também é do MDB. Como assessor especial do prefeito, ele irá orientar a execução das políticas públicas voltadas à população paulistana e também auxiliar na relação com a Câmara Municipal. E, além disso, o Marcelo Barbieri, que foi vice-presidente nacional do então PMDB, representa uma presença mais forte do partido na administração da maior cidade do país. Deputado Barbieri, para falar sobre a sua chegada à Prefeitura de São Paulo, o senhor tem vasta experiência pública como prefeito de Araraquara, como parlamentar, deputado federal, esteve também com o ex-presidente Temer, como assessor dele também, mas o senhor é administrador, é da área empresarial, vem da iniciativa privada. O que o senhor leva para a prefeitura? Mais a experiência pública ou também a sua experiência como empresário? Mauro, eu queria agradecer muito também estar aqui com a Larissa, com o Tony, com a Analice. Para mim é uma alegria estar com vocês. Mas eu digo que o que vale muito na vida é a experiência como um todo. Eu tive a experiência da iniciativa privada e me ajudou muito na prefeitura, nos 8 anos que eu fui prefeito de Araraquara, que é uma cidade que tem índices bons de IDH, de saneamento, de educação, de saúde. E isso me ajudou muito na prática do dia a dia, principalmente para que a gente possa incentivar a retomada econômica nesse momento, né? Principalmente. A grande preocupação do prefeito Ricardo é a retomada da economia na cidade de São Paulo, a busca de solução para essas milhares de pessoas que, infelizmente, estão nas ruas da cidade. Essa é a preocupação principal hoje do prefeito. E a busca de situações em que possa São Paulo voltar a se alavancar na geração de empregos. Então, essa experiência pública com a experiência privada, ela me traz um conhecimento que favorece a gente procurar ajudar o prefeito nesse enorme desafio que é governar a maior cidade do Brasil, com 14 milhões de pessoas.
Esse cargo é um cargo consultivo, é para dar opiniões, o senhor será ouvido, é diferente de um secretário, evidentemente, que tem o poder do orçamento na mão, da pasta na mão, e as diretrizes para os investimentos, né? Exatamente, Mauro. É muito mais de uma espécie de um conselho, né, de dar uma opinião de uma experiência que a gente também já viveu em alguns assuntos que dizem respeito à gestão pública, e também um apoio ao prefeito na área institucional em Brasília, né? Principalmente em Brasília, onde atuei por mais de 16 anos como deputado e como assessor do Palácio do Planalto, e isso me favorece no trânsito junto ao presidente nacional do partido, que é o Baleia Rossi, que é o nosso deputado federal, e também aquilo que o nosso presidente Michel Temer deixou no tempo que ele foi presidente, que deixou marcas importantes no relacionamento na cidade de Brasília. E o presidente Michel também, assim como o deputado federal Baleia, tem estado ao lado do prefeito Ricardo para ajudá-lo. E eu sou uma espécie de uma ponte nisso e estou procurando colaborar nessa direção. Eu não tenho realmente poder de ordenar despesa, não tenho um papel de execução orçamentária, mas tem esse papel de colaborar com as políticas públicas e com a busca que São Paulo precisa muito nesse momento. O que a população paulistana deve esperar, pode esperar da gestão Ricardo Nunes, né? Com a morte do prefeito Bruno Covas, ele destacou logo no momento e falou: esta segue sendo a gestão Covas. Mas, evidentemente, que tem que ter a marca do novo prefeito. O que a população pode aguardar dessa administração? O que existe é um reconhecimento, Mauro, aquilo que o Bruno Covas fez e foi ao lado do Ricardo, como parceiro do Ricardo, como alguém que realmente valorizou o Ricardo. O Ricardo é prefeito graças ao Bruno Covas. A gente sabe disso, reconhece isso. O Ricardo é quem mais reconhece em todos os momentos, em todas as inaugurações, em todas as entregas que já foram feitas nesses 4 meses de mandato do Ricardo como prefeito. Vai completar agora, dia 16, 4 meses de gestão. Ele sempre ressalta o papel que o Bruno teve. E o que se espera, primeiro, a continuidade do programa que o Bruno deixou, que é um programa de metas muito ousado, com propostas muito fortes, por exemplo, na área da habitação, 49 mil novas habitações em São Paulo, na área de saúde, novas UPAs, novos hospitais, na área de educação, 34 novas escolas, novas creches. Então, é um programa muito ousado, muito forte, e que o Ricardo está se propondo a fazer. Em paralelo a isso, o Ricardo assume hoje a função da retomada da economia com a diminuição da pandemia. Então, a grande preocupação que eu tenho observado nas reuniões que ele tem promovido com os secretários é o que pode ser feito para incentivar a economia, para a cidade de São Paulo voltar a uma cidade que promova proximamente grandes eventos culturais, grandes eventos esportivos, grandes eventos de negócios e de turismo de negócios, de turismo de saúde, que nós temos aí essa perspectiva forte na cidade de São Paulo. E ele está com essa grande preocupação de procurar garantir que a cidade retome aquilo que é o seu histórico de desenvolvimento econômico e geração de empregos. Essa é uma grande preocupação dele. E, em paralelo a isso, é evidente, essa preocupação com os moradores de rua, que, infelizmente, durante a pandemia, um grande número de pessoas, inclusive, se viram obrigadas a morar nas ruas da cidade, né? Então, ele tem esse foco aí como algo mais imediato, mais preocupante, e que ele tem procurado focar nas ações que ele está desenvolvendo, com base também naquilo que o Bruno deixou. Deputado Marcelo Barbieri, uma pergunta aqui mais no âmbito nacional, né? O senhor tem uma experiência no Legislativo, no Executivo. A gente vive esse momento no Brasil de extrema polarização entre direita e esquerda, e estamos buscando uma terceira via, o país está buscando uma terceira via também que possa atenuar esses dois pontos, né, entre direita e esquerda. Onde é que está o centro democrático brasileiro? O centro democrático brasileiro, do ponto de vista pragmático, não do ponto de vista fisiológico. A gente consegue encontrar esse rumo para essa terceira via? Olha, não é fácil, né? Nós temos aí uma fragmentação do centro, a gente está observando isso, mas a postura, por exemplo, que o presidente Michel Temer teve recentemente na crise, que se acumulava e que se mostrava bastante grave, de confrontação de poderes, ele teve uma atuação que, ao nosso ver, foi marcante, e ao ver do prefeito Ricardo deixou bem claro
a opinião dele, de apoio à atitude tomada pelo presidente Michel, de procurar a pacificação e visar um momento de mais tranquilidade para que as coisas possam fluir mais. Então, para que o Congresso vote leis tão importantes que estão para serem votadas de interesse da população, para que a economia procure retomar o seu caminho de crescimento, desenvolvimento, de enfrentamento ao desemprego. Então, eu acho que essa busca ela se faz todos os dias em políticas do dia a dia, e nós acreditamos, nós do MDB, eu estou no MDB desde 1976, quando eu estudava aí na Getúlio Vargas, aqui em São Paulo, na EASP-FGV, sempre tem sido objetivo do MDB. O MDB sempre foi um partido de centro, às vezes mais para a esquerda, às vezes mais para a direita, mas de centro. E eu acredito muito que o MDB possa ajudar nessa construção. Vai ser possível? Não sabemos. É muito difícil prever hoje. Mas o MDB, eu conheço bem o partido, como você disse, fui vice-presidente nacional e assumi a presidência nacional, sempre buscou ser um ponto de equilíbrio, buscar que as forças se unam para o bem coletivo, para o bem da sociedade, para o bem do fortalecimento da democracia. O MDB se formou na luta democrática. Desde 1966, a meta do MDB foi recuperar a democracia. E isso está cumprido, né? O Ulisses Guimarães presidiu a Constituinte em 88, que foi o maior evento democrático da história inteira do Brasil. É a Constituição mais forte em termos de participação popular, por isso que ela perdura por mais tempo de todas as nossas constituições republicanas. E essa Constituição ela foi forjada num processo de participação intenso da sociedade, por isso que ela é tão forte, apesar de ser muito questionada, mas está viva, né? E muito defendida hoje também. Então, Mauro, eu acredito muito que é possível, não é fácil, mas que nós temos que persistir nesse caminho. Muito bem, 12h, no programa Gente que Fala, edição de terça-feira, com apoio do Instituto Orbis de Pesquisa. Vamos para o próximo assunto por aqui. O novo líder em seus diversos aspectos. Este é o tema do 8º Fórum de Liberdade e Democracia, promovido pelo Instituto de Formação de Líderes de São Paulo, que acontece agora, sexta-feira, dia 17, em formato virtual. Esse evento terá convidados de renome internacional, como o ex-presidente Michel Temer, o ex-presidente da Colômbia, Álvaro Uribe, o psicólogo Daniel Goleman, e outros nomes, além de workshops que possibilitarão ao público se aprofundar através de experiências práticas. Larissa, o que é um novo líder? O que é um líder nos dias de hoje? Pois é, Mauro, é essa pergunta que a gente quer endereçar na sexta-feira, né? A gente, dentro do Instituto de Formação de Líderes de São Paulo, a gente percebeu que o mundo mudou drasticamente, né? Isso é evidente, né? Todo mundo mudou o seu comportamento, as suas prioridades, o consumidor, o hábito do consumidor mudou, a forma com que a gente vê a política mudou. Então, com todas essas mudanças, como que o líder vai se adaptar a esse momento, né? Então, a gente identificou que o líder ele não é mais um líder monolítico, né? Aquele líder que entende daquele assunto, que é o farol dentro dos seus liderados, dentro da sua organização. Ele é um líder que ele precisa hoje ser um líder político, então é por isso que a gente vai ter um painel super democrático, né? Com o Temer e Uribe, com a mediação do Felipe Moura Brasil. É um líder que ele precisa entender das novas tecnologias, das novas transformações digitais. Então, a gente vai ter um painel sobre empresas ágeis, um líder que precisa entender das novas teses de investimento. Então, a gente vai ter o professor da Modaran, da NYU, Florian Bartunek, e o Fernando Urich. Então, nada mais justo também de que falar um pouco de como esse líder se prepara para esse momento de adversidade, né? Acho que com tantas mudanças e essa velocidade que as mudanças estão acontecendo, como que o líder está sempre preparado para a próxima mudança, né? Então, a nossa expectativa é de tocar em todos esses pontos na sexta-feira e conseguir responder, né? Ou que os palestrantes, os nossos convidados, nos ajudem a responder como que é esse novo líder, como que ele se configura e como que ele precisa se educar, se conscientizar desse novo momento.
Você falou dos palestrantes, dos painelistas, da mediação do Felipe Moura Brasil. Agora, para quem é esse evento? Quem é o público que vai estar aí no formato virtual? Mauro, assim, só uma correção, tá? A gente vai ter o formato virtual, que todo mundo pode entrar e se inscrever, é gratuito, é só entrar no fórumsp.org. E vamos ter também presencial, tá? Pouquíssimos ingressos a gente colocou à venda, ainda tem alguns ingressos à venda. Também é só entrar no site fórumsp.org e estar com a gente lá na Casa Petra, aqui em São Paulo. Tá bom? A gente, obviamente, vai seguir todos os protocolos da cidade de São Paulo, né? E um evento seguro para todos. E eu acho que é um evento para todos, tá, Mauro? Eu acho que são aquelas pessoas que se identificam com a liderança, que querem se tornar líderes melhores e que querem se tornar protagonistas, né? Aqui no Instituto, a gente acredita que qualquer um pode ser líder e protagonista da sua própria vida, independente de que caminho profissional está seguindo, independente, né, ou mesmo uma pessoa que trabalha em casa, ajudando né, nas tarefas domésticas, as pessoas sempre têm uma atitude de liderança, de protagonismo. Então, acho que é um público para todos. A liderança no pós-pandemia é diferente? Eu entendo que sim, Mauro, por isso, sabe? Acho que é evidente que todos nós mudamos, né? E a forma com que a gente interage mudou, a forma com que as pessoas se identificam e o que as pessoas priorizam dentro do mercado de trabalho mudou drasticamente. Então, assim, propósito vinha já sendo uma palavra forte, então acho que virou palavra totalmente da vez, né? Então, como que os líderes se adaptam a isso, né? Talvez é um líder mais servidor, um líder que ajuda as pessoas, né, os seus liderados, a assumirem um protagonismo e ajuda com que essas pessoas consigam chegar na melhor performance de si mesmas, né? Então, é um papel um pouco diferente daquele líder que é simplesmente um farol e uma referência de que caminhos vamos seguir, né? Até porque esse caminho está mudando o tempo todo. Analice Nicolau, estamos carentes de líderes? Um líder não é um chefe? Olha, Mauro, com certeza um líder não é um chefe, né? Eu acho que o chefe, a gente sempre viu isso, né? O chefe manda, o chefe quer resultados, o chefe quer que as coisas aconteçam, mas o líder, ele vai lá e mostra o caminho. Ele vai lá e ensina, ele vai lá e tem toda a calma do mundo e inteligência, principalmente emocional, para lidar com as situações que a gente vive, né? Eu acho que no que a Larissa falou aí, até está incluindo um pouco mais, né, dos líderes, está nos faltando líderes, né? Líderes que entendam as pessoas realmente de corpo e alma, não somente de números, né? Eu sempre penso dessa forma: onde tem poder, não tem amor, e somente com o amor que a gente consegue reconstruir uma nova nação. Eu sou muito fã, né, do deputado Marcelo Barbieri, do trabalho que ele fez a vida dele inteira, e eu acho que ele, na Prefeitura de São Paulo, vai exercer uma coisa muito boa, porque eu acho que o papel dele, muitos acham que pode ser somente mais um cargo, né, deputado? Mas a gente sabe que quem está fora do olho do furacão consegue ver melhor. Eu acho que é ter essa estratégia. O líder, ele faz isso, ele se retira um pouco para poder olhar o que está acontecendo realmente e assim fazer uma boa comunicação. Eu acho que a comunicação hoje em dia, a gente, né, vem falando aí da comunicação digital também, né, Mauro? Que veio esse boom durante a pandemia, a gente ainda estava se adaptando ao pouco, mas chegou. E chegou de uma forma que, para muitos, foi confusa, mas para muitos foi a salvação da vida. Então, assim, muitas pessoas usaram as redes sociais realmente para saberem se comunicar, venderem os seus produtos, né, estarem à frente dos outros. Tony Mastaller, onde é que nós vamos buscar, no marketing político, a construção de um líder político, aquele líder político que olha a política
na sua essência. Ela está aí para a promoção do bem-estar das pessoas, do bem-estar comum. Bom, é uma questão bastante grande, né? Porque, assim, por exemplo, o caso do Marcelo, que está aqui conosco hoje, dividido, eu pude ter a oportunidade de ver o começo da trajetória dele para o primeiro mandato como prefeito. Não querendo aqui se arvorar, mas, assim, algumas pessoas você claramente vê muito rapidamente o preparo, a questão toda que envolve essa missão, esse caminho. E no caso dele, concordo plenamente aí com o que a Analice falou, que assim, São Paulo saiu ganhando, e acho assim, com todo respeito ao MDB que eu tenho, acho uma missão histórica dele nesse momento assim federal, tomar atitudes como o presidente Michel colocou. O Ricardo está dando uma bela aula para todos nós que não conhecemos mais do trabalho dele, de como fazer, se cercando de profissionais competentes, tendo foco, já tendo um caminho mais concreto, né? Eu tenho um colega, já esteve aqui no programa várias vezes, aí o Walter Lagoa, que ele faz desenvolvimento de lideranças na questão de comunicação. Ele estava conversando comigo outro dia e ele falou, é engraçado porque as pessoas, às vezes, têm um potencial muito grande de conhecimento e tudo, e aí tem que fazer um trabalho, como teve, até posso falar, porque é real, e tudo, o senador Anastasia, né? Quando ele foi ser governador, ele era um técnico fantástico, era um cara muito bom, de boa índole, etc., mas muito envergonhado, muito difícil, a comunicação dele era péssima. Aí ele passa por um trabalho e consegue, com aquilo, elevar o nível do conhecimento dele para poder prestar o melhor serviço. E foi o que foi. A Minas Gerais gostou muito desse desempenho, e aí foi bacana. Aí que eu vejo essas questões. Eu vejo assim, um entrelaçar de muitas coisas grandes. A gente escutou agora a Larissa falando sobre a questão aí do evento maravilhoso, e eu acho assim, importantíssimo que eles aconteçam, porque isso tem que ser dinamizado, tem que ser exponencializado para que as pessoas comecem a se questionar. Tem uma falha em empresários e muitos políticos, infelizmente, que eles não olham. Então, eu vou aproveitar que nós acabamos de ter aí Olimpíadas e Paralimpíadas, perguntar para qualquer atleta, você treina para uma prova. Aí você tem a prova, puxa, você ganhou a medalha de ouro, parabéns. Ah, acabou? Você não vai mais treinar? Não, agora eu já sou medalhista. Não! Ele tem que seguir sempre treinando, executando, buscando informações, buscando novidades, buscando alternativas, se adaptando a essa mudança cada vez mais rápida que acontece, para que possa ter um desempenho mais positivo e que possa pegar um trabalho muito bom. O que eu acho legal de alguns caras, e aí eu estou colocando o Ricardo nessa, o nosso prefeito, é ter a inteligência e a humildade de buscar caras muito bons e não ter medo disso. O medo mata as pessoas. Não, eu vou ter uma troca aqui, eu vou liderar de uma maneira legal. E aí é bacana. Eu diria que é esse caldeirão todo. Deputado Marcelo Barbieri, a população, de certa forma, confunde a liderança política com o personalismo político, vê aquele político como o salvador da pátria, é ele que vai resolver tudo, e não pode ser ele que vai resolver tudo, porque a política, enfim, é uma união de esforços entre não só esferas, né, políticas, municipal, estadual, federal, mas entre executivo, legislativo, enfim, tudo isso. Olha, Mauro, queria concordar com o que falaram a Larissa, a Analice e o Tony. A questão que se coloca hoje é que nós temos que entender que a liderança ela não pode ter o foco no seu ego, na sua vaidade. Porque o que eu vi ao longo desses 40 anos que eu atuo na política é que toda atuação egocêntrica é nefasta. É nefasta para a pessoa e é nefasta para as políticas públicas e para os que estão em torno. É preciso ter o que eu entendi do que a Larissa falou, esse espírito cooperativo, e o que a Analice também disse, de buscar o melhor de cada um, que cada um possa dar o seu melhor. E como nós estamos discutindo muito a inovação só se faz com criatividade. Se você não liberar, não abrir espaço para as pessoas poderem ser criativas, desenvolverem novas propostas, novas tecnologias,
nós não vamos a lugar nenhum. O Brasil é um país altamente criativo que muitas vezes fica embotado, fica reprimido. Então, Mauro, eu acredito muito que a solução dos problemas, eu concordo com o que o Tony falou do Ricardo, é você não ter medo de pessoas que saibam de determinados assuntos muito mais que a gente. Então, isso é muito bom, porque está agregando, está trazendo benefício para a pessoa e ela tem que saber conviver com... Agora, às vezes, a gente vê alguns líderes que têm medo de alguém que sabe muito, porque fica com medo de ele tomar o seu lugar. Não é assim. Eu acho que isso não é por aí. Então, a grande questão é, vamos tentar fazer com que as lideranças no Brasil, e nós, lideranças do país, consigamos melhorar o nível de todas as pessoas que queiram participar de qualquer atividade, seja empresarial, seja atividade pública, seja na educação, na saúde, para que elas possam se manifestar aquilo que elas têm de melhor, aquilo que elas desenvolveram com estudo, com dedicação, com empenho. E isso a gente tem que combater essa questão da vaidade, porque muitas vezes a vaidade atrapalha nesse desenvolvimento. Larissa, para a gente concluir, então, esse tópico, a ficha técnica do encontro, então, do 8º Fórum de Liberdade e Democracia, na sexta-feira, dia 17, para quem tem interesse, enfim, qual é o caminho das pedras? Claro, é só acessar forumsp.org e lá você pode se inscrever para o online, que é gratuito, ou comprar um ingresso para estar lá com a gente presencialmente. Vai ser um prazer aí, todo mundo que se identifica com a pauta de liderança e que quer ser realmente um protagonista da sua própria vida. 12h27, agora o programa Gente que Fala, edição de terça-feira, vai para o intervalo, é rapidinho, a gente já está de volta com a sequência dos nossos temas. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental: um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos ou palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica e Big Data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta, você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. 12h28, de volta com o programa Gente que Fala, edição de terça-feira, sempre com o apoio do Instituto Orbis de Pesquisa. Eu vou colocar agora aqui na nossa conversa um pouco de economia e para esse assunto eu trago o Daniel Matos, especialista em direito tributário. Daniel, que é economista, perito judicial, advogado. Daniel, boa tarde, como você está? Boa tarde, tudo bem? E você? Aqui estamos todos bem e de olho na economia. Então, você vai dar a luz aqui para a gente entender o que é que está acontecendo. Deixa eu abrir aqui a minha ficha, que ela fechou. Bom, na ordem do dia, o projeto de lei 2337 de 2021, é aquela matéria que altera o imposto de renda, que foi aprovada na Câmara dos Deputados. E esse assunto, essa proposta que é devolver 47 bilhões de reais à sociedade, não é o contrário, não? Então, o projeto foi aprovado na Câmara, né? Agora vai ao Senado para ter a tramitação. Em sendo aprovado esse ano, você tem na parte das considerações quanto ao projeto de lei, você tem uma menção de que ao longo de 3 anos, iniciando a partir de 2022, você vai ter uma devolução à sociedade em relação a essa tributação, porque você vai reduzir um pouco a tributação sobre as empresas com a intenção de estimular novas contratações e a formalização, e para as pessoas físicas, né, os trabalhadores, você vai ter uma redução você vai ter uma atualização da base do imposto de renda que vai retirar do governo uma parcela substancial de arrecadação do imposto de renda pessoa física. E por essa razão estima-se que você teria essa devolução dado esse gatilho. Então você teria como se fosse uma compensação. Você vai aumentar a tributação sobre fundos de investimento, mercado financeiro de uma forma geral, vai reduzir a tributação das empresas e vai também reduzir também a tributação das pessoas físicas, de modo que você consiga estimular a formalização no mercado de trabalho.
Mas isso é o que o governo diz, né? O governo federal. Os estados e municípios estão dizendo que vão perder, né? Nessa história, geralmente não tem ganha-ganha, alguém acaba perdendo, né? Isso na verdade, segundo a lei de responsabilidade fiscal, você teria que fazer uma dosagem. Você não pode fazer uma renúncia fiscal, né? Da onde você tira, você tem que colocar uma outra parcela para que seja coberto a fonte de arrecadação, para que você tenha a equalização das contas, né? Em discursos recentes, eu vi um economista, se eu não me engano, do Partido dos Trabalhadores, mencionando que caso haja eleição, caso haja aprovação deles, né, do candidato, que eles pensam no futuro em retirar o teto de gastos, né? Agora, desses 47 bilhões que o governo diz que isso vai voltar para a sociedade, isso se o governo não aumentar o gasto público. Quem é que garante? Isso, correto. Pois é, por isso que eu estou te falando, correto. E segundo o comunicado desse economista do Partido dos Trabalhadores, se houver o aumento do teto de gastos ou a retirada, você não teria, seria inefetivo no fim das contas. Bom, você destacou bem, essa matéria ainda vai para o Senado, tem que ser aprovada por lá. O que está sendo proposto em relação à tributação sobre fundos de investimentos nessa matéria? É assim, antes, ou seja, até hoje, alguns fundos de investimento eles gozam de isenção do imposto de renda, e o que acaba gerando algum estímulo para a criação de novos fundos e para direcionamento dos focos dos investidores. Fundos de investimento, FIPs, que são fundos de participação de empresas ou negócios, e o que se quer com essa proposta é acabar com essa distorção, que é a palavra que é utilizada no projeto, mas acabar com esse incentivo de modo a equalizar e tributar todo mundo em 15%, que hoje em alguns fundos de investimento é conhecido como come-cotas. Você tem uma tributação progressiva à medida que você permanece no fundo. Certo. Bom, para o brasileiro, de uma maneira geral, o principal é a questão do reajuste da faixa da isenção do imposto de renda. Hoje 1.900 quebradinhos, né, e vai para 2,5, ou iria, isso, né, ainda tem que definir. Ou iria. Que isso vai... Isso é benéfico, né, em termos de acumulação de renda, só que a origem, né, de você ter faixas do imposto de renda é a progressividade, né? Você tende a tributar mais quem ofere mais renda, mas historicamente o país ele não teve uma arrecadação muito grande com o imposto de renda pessoa física. O pico que chegou histórico foi a 6 a 8% de arrecadação por uma tributação que é complexa. Então o custo acaba sendo muito maior por se manter esse sistema de progressividade da alíquota que sai de 7,5% e chega até um pico de 27,5%. Continua penalizando os que ganham menos. Não tem essa questão de tributar quem ganha mais e tributar mais quem ganha mais e tributar menos quem ganha menos. Isso, infelizmente sim, você tem essa penalização, e essa é a minha pesquisa que eu faço hoje no mestrado, que infelizmente o ambiente econômico do país, ele é muito característico dele, né? A gente tem altos níveis inflacionários, alto nível de taxa de juros, e que uma tributação progressiva, infelizmente, você gera vários efeitos negativos. Tem estudos de que quando uma pessoa atinge os 40, 45 anos de idade, e ela passa essa idade, ela passa a ter desestímulos à acumulação patrimonial, o que acaba gerando um reflexo na ausência de força de trabalho. A pessoa meio que se desinteressa em continuar trabalhando, quando na verdade ela deveria continuar acumulando riqueza para ter melhores decisões de poupança, consumo e investimento. Ainda bem que falta bastante para eu chegar nesses 45 anos que você falou. Daniel Matos, muito obrigado pela conversa sobre economia. Algo a acrescentar aqui que eu não tenho abordado? Não, só isso. Obrigado. Uma boa tarde aos colegas. Um abraço, até a semana que vem. E a gente seguindo aqui com o programa Gente que Fala, essa foi a participação do Daniel Matos, especialista em direito tributário, fazendo uma análise da questão das mudanças do imposto de renda nessa edição do programa Gente que Fala. Olha, gente, a cada dia que passa, mais pessoas têm acesso à internet, cada uma delas passa mais tempo conectada, e se já não era novidade para ninguém, a necessidade de estar presente no mundo digital é cada vez mais óbvio que essa imagem deve ser pensada com cuidado e objetividade. Antes de mais nada, comunicação digital não é encher as redes sociais de posts bonitinhos, ela é, sim, um grande planejamento que engloba uma série de estratégias, ferramentas e conceitos para conquistar, quase individualmente,
cada seguidor ou consumidor. Analice Nicolau. Primeiramente, antes da gente falar sobre este conceito da comunicação digital, como é que você foi para essa área? Você saiu do jornalismo, saiu da apresentação, do telejornal, para ir para essa área da comunicação digital? Eu, em 2019, né, eu saí do jornalismo, do SBT, e eu vou falar da minha experiência, né, porque é bom a gente sempre expor o que a gente passa para as pessoas entenderem um pouco mais. Eu tinha repúdio a redes sociais. Para mim era jornal impresso, era, sabe, só aquele do cotidiano mesmo, entrar no site para ver as notícias de fora, era simplesmente isso. Eu não usava as redes sociais para ficar, vamos dizer assim, eu não via como um campo de trabalho. Mas veio a pandemia e eu comecei a ter uma outra visão. Eu comecei a entrar de cabeça literalmente nesse mundo digital. Então, na época, eu montei um programa no YouTube e comecei a estudar sobre isso, e hoje, junto com uma sócia, a gente tem a N-Connect, que é uma agência de comunicação, onde a gente trabalha aí desde assessoria de imprensa, assessoria de carreira, marketing digital, né, que é bom deixar sempre muito bem separado uma coisa da outra, que o marketing não tem nada a ver com a propaganda, e sim você fomentando a imagem, né, das pessoas ou daquele cliente que você tem. Então, as redes sociais, elas vieram mesmo para levar uma comunicação melhor. Eu acho que da empresa para o cliente, ou até mesmo hoje de algum cantor, né, de algum artista que a gente possa ter, mas eu acho que veio como uma forma positiva, e eu olho ela de forma positiva. Mesmo que muitas vezes venham, né, haters, às vezes a gente precisa ficar muito preocupado porque as pessoas começam a se expressar de uma forma negativa, mas é o aprendizado que a gente precisa ter com isso também. Você se tornou, Analice, uma social media, uma especialista em redes sociais, especialista em uma gestora de redes sociais? Eu acho que não chega a isso. Eu tenho pessoas que trabalham comigo, né? A N-Connect, ela é uma conexão de profissionais no Brasil inteiro. Então, assim, eu, Analice, vou conectando essas pessoas. Então, desde social media, diretor de marketing, às vezes até para fazer uma gravação, que nem a gente acabou de fazer aqui, a agência foi contratada para fazer um institucional para a Prefeitura de Mogi das Cruzes, que está no ar, no site da Prefeitura. Então, assim, comunicação. Como a gente vem se comunicando? E eu tento, dessa forma, também levar um outro olhar mais humano, né, para a comunicação, não essa comunicação tão, vamos dizer assim, tão industrializada, mas mais humanizada. Como é que as pessoas devem usar, então, as redes sociais, Analice, Nicolau? Porque o que eu destaquei aqui não é para pôr post bonitinho. Como é que a gente usa a nosso favor para trabalhar a nossa imagem, oferecer o nosso talento e alcançar seguidores, entender métricas? Como é que é isso? Tudo isso exige estratégia, né? Exige um estudo feito antes de qual público vai ser atingido, mas eu sempre digo que a pessoa ela precisa ser verdadeira e transparente, porque só assim que ela vai conseguir conquistar o público que ela quer realmente, e as empresas também, né? Os empresários. Hoje a gente sabe, numa grande multinacional ou internacional, a gente sabe que se não tiver um rosto, as pessoas não confiam mais. Então, precisa ser dado, né, um rosto para essa pessoa, onde a gente entra com o trabalho de marketing de carreira. E isso tudo vai fazendo com que tenha uma movimentação. Mas esse trabalho de social media, isso tudo a agência que corre atrás, né, disso tudo. É muito mais do que um post, né, como você falou ali. A gente precisa entender que são pessoas, realmente, que a gente não fala somente de números, que a gente fala realmente de pessoas, e são essas pessoas que a gente precisa trazer à tona, fazendo com que elas se comuniquem da melhor forma possível nas redes sociais. É uma nova profissão? O social media... Vem há um tempo, já vem há um tempo. Eu acho que, assim,
o social media, ele já vem fazendo esse trabalho já há alguns anos, desde que as redes sociais começaram mesmo, só que não tinha tanta força como Mas era tem hoje. intuitivo, era empírico, era na base do achismo, né? E hoje vou fazer isso aqui, diferente. porque isso aqui vai funcionar, isso aqui não. Hoje não. Hoje existem regras, códigos, né, algoritmos que te colocam aí ou para cima ou para baixo, e isso tem que ser usado aí da melhor forma possível. Hoje, a rede social, ela precisa ser um espelho da empresa. Então, ela precisa mostrar realmente o propósito dessa empresa, a missão dessa empresa. Quando eu digo empresa, eu não estou falando somente de uma empresa, a pessoa, porque a partir do momento em que o negócio dela vira digital, ela não é mais somente uma pessoa, ela já é uma empresa. Você falou o termo achismo, o Tony Mastaler fala bastante sobre achismo, ele cita bastante esse termo, e ele não gosta do achismo, muito pelo contrário, né, Tony? Tudo é pesquisa, a gente não pode achar nada. Então, como é que você observa esse mercado da mídia, do social media, enfim, desse trabalho de... não se deve olhar a rede social como um lugar para você postar algo bonitinho. Você tem que trabalhar isso de forma profissional a seu favor. A Annalice colocou muito bem, né, essas questões, e é exatamente nessa linha, reforçando o que ela colocou, que eu também destaco. Primeiro, você lembrar que existem pessoas, né? Eu acabo de sair de 2 experiências no ano passado, uma em Sorocaba e uma em Santo André, e tiveram resultados diferentes para as prefeituras. Sorocaba foi vencedora e Santo André, que eu estava, foi perdedora. Muito disso foi pelo total desconhecimento de se entender e trabalhar a mídia social, imaginando, aí voltamos aos tais dos achismos, né, de que não, as pessoas são boas, o candidato tinha um comitê de amigos, eu nunca vi isso, que influenciava ele com essas coisas, e ele vinha e destruía todo e qualquer tipo de planejamento. Aí não é possível, porque cai no achismo, cai no que o Marcelo citou antes, da falta de preparação desses caras, de entender, de crescer, de estudar, de se abrir, de buscar parcerias mais fortes. Cai no que a Larissa falou, de líderes que ainda precisam se entender, se desenvolver, buscar mais conteúdo, que acaba criando todo esse arcabouço de problemas que a gente vive. Então, na verdade, a mídia social está aí, ela é uma coisa fantástica. Eu sempre, não, mídia antissocial deveria ser chamada, tudo. Eu costumo dizer o seguinte, é que nem a história do avião, né, que eu sempre conto. O avião está transportando gente, ai que bonito, o avião está transportando remédio, que bonito, alimento, que bonito, o avião está jogando bomba, vamos acabar com o avião. Não, está errado, né? A coisa é diferente. Então, assim, as mídias sociais exatamente estão aí, fazem um trabalho maravilhoso, tem um caminho muito bom quando bem usado. Agora, claro, com profissionalismo, com dados corretos. A pesquisa já faz um trabalho violento, que é tentar ter clareza em cima do dado, tirar você... Não, mas eu imaginava, eu tinha certeza que... Para com isso, pô. A pesquisa colocou. E aí cabe a você interpretar, ou contratar quem saiba fazer isso, interpretar corretamente os dados da pesquisa. Aí você tem um caminho positivo, um caminho de engrandecimento e um caminho correto. As pessoas querem pegar e querem fazer... Não, eu quero que a pesquisa dê tal coisa. Não, filho, não. Pesquisa é um ente vivo que vai dar o que é a realidade. Agora, Tony, para transformar, para tirar um pouco do caráter antissocial da rede social, não seria o caso de ter o botão não curtir? Aí a gente sabe quem curtiu, quem não curtiu, pronto. Já fica Isso claro. É uma coisa interessante. Nós poderíamos dar uma ligada hoje e falar com alguns dos CEOs aí para falar, ou não, curtir é um botão interessante. Eu também acho, sabe? Porque me pouparia, inclusive, de fazer alguns comentários que às vezes eu entro e falo, olha, desnecessário, lamentável, não sei o que quer dizer, isso complica mais. Não curtir, pronto, fim de papo. Ou popular, simples assim, né? Larissa, o achismo derruba líderes? Sem dúvida, né? E principalmente esse achismo, às vezes o achismo acerta, né? Mas muitas vezes o achismo também leva a caminhos bastante conturbados, né? Eu acho que hoje a gente tem tanto dado, tanta informação que o trabalho do líder não é mais
acertar no achismo, né? Mas o trabalho do líder é conseguir extrair essas informações, interpretar essas informações e trazer isso para o seu contexto, né? Então, acho que o desafio mudou completamente. E acho interessante, né, o que a Annalise e o Tony também trouxeram, é que essa questão da rede social, ela desbalanceou muito, né? O poder está muito agora na mão do consumidor, o poder está muito na mão do eleitor, né? Então, hoje, quando a Annalise falou aí dessa sinceridade, dessa honestidade que precisa ter, né, dos nossos líderes, eles precisam estar preparados para serem mais honestos com a sua marca, com a sua proposta, com a sua pauta política, porque o consumidor e o eleitor, ele tem esse poder, né? A marca é do consumidor e do eleitor, né? O mandato passa a ser do eleitor, de fato, hoje em dia. Então, é dificílimo se adaptar, né? E mudou muito rápido essa balança. Deputado Barbieri, a partir da sua experiência parlamentar, o achismo derruba boas propostas, bons projetos de lei, porque o legislador ali não fez a devida pesquisa, não percebeu exatamente aonde aquela proposta ia levar e pode repercutir mal, até porque a gente já tem leis em excesso, né? Então uma nova lei ela tem que ser muito assertiva ali, ela tem que atender uma necessidade muito perfeita, específica. Não, Mauro, o achismo ele é uma coisa em decadência, né? Eu acredito que o gestor público, o parlamentar, se ele se basear no que ele pensa, no que ele sente só, ele vai dar problema, vai ter problemas graves, né? Gravíssimos. Você tem duas formas, né? Antigamente não tinha rede social, você ouvia as pessoas, você ouvia os parlamentares, ouvia as lideranças de vários segmentos, para tentar chegar num ponto de equilíbrio. Agora, com a rede social, isso se dinamizou brutalmente, né? Hoje você tem aí um termômetro que hoje se mede como quem está mais popular na rede social, quem não está, quem está sendo bem falado, quem está sendo mal falado. Então, você tem métricas aí de avaliação. Agora, para tomar decisões, principalmente na gestão pública, o achismo é um desastre. Você tem que ouvir, até chegar num ponto que você fala, não, é por aqui mesmo, porque eu sinto que é um pensamento que é majoritário, que seja esse caminho. E, às vezes, é difícil, porque você contraria pontos de vista seus. Aí eu estava achando isso, mas eu vou ter que ir por ali, porque o que a pesquisa mostra, o que a opinião pública demonstra, é outro caminho. Então, você não pode mais seguir pelo achismo. Aqueles que seguem por aí não sobrevivem ou não prosperam e não têm bons resultados. Isso aí é bem conhecido. O próprio Tony acabou de citar casos aí que ele viveu agora na última eleição municipal. Então, eu acredito que esse caminho está sendo superado de uma forma definitiva. Faltando 12 minutos para uma no programa Gente que Fala, edição de terça-feira, com apoio do Instituto Apes de Pesquisa. Vejam só, em entrevista ao programa Marcas e Consumidores, o diretor de marketing da Febo Granado, Igor Lopes, diz que vive um drama diário na sua função. Como a empresa tem 151 anos de existência, a inovação é necessária e urgente para que a marca não envelheça. Mas, ao mesmo tempo, quase todos os consumidores têm uma memória afetiva muito forte com seus produtos, uma lembrança da mãe, uma lembrança da avó. E a dúvida que incomoda o Igor Lopes todos os dias é como ser inovador sem romper com o tradicional? Pergunta para Tony Mastales. Esse Igor aí é realmente um excelente profissional, mas eu noto até um tom de uma certa brincadeira, porque isso é a coisa mais deliciosa do mundo, né? Você tem que trabalhar essa questão de uma empresa que tem o passado que a Febo tem essa memória emocional que ela tem, e agora, gente, como é que eu coloco ela no futuro, né? Eu acho que, assim, o mercado está tomado disso. Nós tivemos aqui uma consulta de um grupo, eu nem sabia, que é um grupo alemão, que é dono da Porsche e é dono de uma empresa que olhou e falou como nós conseguimos fazer o método Porsche, que significa desde que eu fui lançado, eu fui bem nas corridas, eu fui objeto de desejo, eu fiquei, como nunca deixar ele envelhecer, ele esmorecer, ele acabar, está sempre na crista da onda. Eu fiquei encantadíssimo, comecei a ler um material muito inteligente, eles estão buscando aqui uma troca de ideias, né? Mas assim, aprendi muito com eles e eu acho assim, o desafio disso é gostoso.
eu diria para esse Igor, eu falava, Igor, olha só, se você tivesse um produto ruim, que tinha uma moral muito mal, que complicou pessoas, etc. Tal, e agora você trazer, pô, que horror de trabalho, né? Você tinha que esconder isso, mas mostrar que as pessoas se lembram bem daquilo, que a gente lembra da avó, que, pô, cara, eu falo, cara, eu gostaria de acordar todo dia falando, oba, esse é o meu desafio. Assim, é simplesmente mostrar a verdade. Foi falado, as meninas falaram várias vezes dessa questão de verdade, e é uma coisa que sempre me pauta o trabalho, qualquer que seja, tanto o produto como a parte de marketing político, eu sempre digo para eles, eu falo, cara, tome atitudes legais, porque se você tiver atitudes legais na sua vida, a gente pode pegar essas atitudes e mostrar para as pessoas o que você tomou. Agora, se você tiver tomado atitudes ruins, a gente vai ter que começar a esconder. Um produto é a mesma coisa. Se você fez um trabalho, respeitou o consumidor, buscou uma coisa bacana sempre, tudo, você olha para trás e fala, pô, que maravilha. E se não começou, aceite e comece a partir de agora. Consumidor não aceita mais ser enganado, em nenhum sentido, em nenhum mercado. Então, assim, se você olha para o seu produto e fala, pô, ele não tem uma boa moral, enfim, enterra ele, vamos começar uma história a partir de agora. Minha gente, faltando 8 minutos para uma, perguntas da nossa audiência, perguntas para todos aqui. Eu vou pedir brevidade para que a gente consiga responder a cada uma delas. Eu começo com o deputado Barbieri. Marcelo Nogueira, bairro da Moca. Ele pergunta o seguinte, deputado, o crescimento da população de rua é hoje o maior problema da cidade de São Paulo? Bem breve, deputado, por favor. Não há dúvida nenhuma que é o que mais incomoda as pessoas que têm a gestão na cidade. Não dá para conviver com as pessoas vivendo na rua, da forma como vivem. Então, é uma grande preocupação, uma grande prioridade do governo Ricardo Nunes enfrentar esse drama. Agora, é evidente que a questão mais importante é a geração de emprego. Muitas pessoas que estão nas ruas porque perderam empregos durante a pandemia. Então, o grande desafio, o maior desafio da gestão é voltar a gerar empregos, trazer grandes investimentos para a cidade de São Paulo, no caso de São Paulo, e com isso também tirar mais gente das ruas. Mas, em paralelo a isso, tem que ser enfrentado o problema imediato das pessoas que estão morando nas ruas. Pelo nosso canal no YouTube, Cláudio Monteiro Rossi. Larissa, ele pergunta por que anda tão difícil o surgimento de novos líderes políticos. Difícil responder isso rápido, mas eu acho que é por essa mudança tão repentina, né? Eu acho que a gente teve um problema aqui de oxigenação mesmo, e uma certa demonização da política acabou afastando pessoas boas, né? Desse debate, desse ambiente. Mas eu sou otimista, acho que a gente está num bom caminho e acho que a gente já vê aí alguns deputados e algumas outras pessoas também se destacando e fazendo um bom trabalho. Pergunta aqui para a Analice Nicolau, vem da Juliana Rocha. A Analice está com a gente no Facebook, pergunta por que o jornalismo na internet também é dominado pelas mesmas gigantes da comunicação dos jornais e TVs. Os outros sites e portais não conseguem competir? Pergunta a Juliana Rocha. Então, Juliana, eu acho que assim, tem espaço para todos, né, Mauro? A partir do momento em que os profissionais eles estejam abertos a isso também, a gente, lógico, que percebe essa movimentação mais do que nunca, as últimas semanas têm mostrado para a gente pessoal de TV saindo para as redes sociais, para os streamings, para tudo, deixando as bancadas para esse novo meio de se comunicar, talvez um meio um pouco mais livre, né? Eu acho que na própria opinião, na mesma objetividade, querendo mais cooperar com a população do que apenas noticiar. Eu acho que essa mudança ela vem sendo assim gigantesca. Eu já venho nessa mudança já fazem 2 anos e percebi nesses últimos meses que está sendo muito grande, nomes grandes indo para outros veículos menores, mas que também, principalmente das redes sociais, que eles possam ter mais voz, né? Eu acho que talvez aí está a grande mudança que está tendo na comunicação jornalística. Quantos seguidores você tem nas redes sociais, Analice? Eu tenho 150 mil. Mas são 150 mil fiéis fãs. Que a gente se comunica. Isso que é até legal, Mauro. Esse salto foi verificado após a saída do jornalismo? Não. Foi antes. Foi antes, é orgânico.
sabe, não tem impulsionamento, não tem nada. São pessoas que seguem o meu trabalho, são pessoas que eu converso, eu tiro alguns minutos do meu dia, muitas vezes, para apenas ouvir alguém que está precisando conversar, ou alguém, às vezes, dar uma sugestão, uma opinião, ou aceitar até uma mensagem, vamos dizer, carinhosa, né? Porque nem todos os dias nós estamos bem, e isso eu deixo bem claro nas minhas redes sociais. Quem me conhece sabe da minha transparência, por isso que eu falo muito da verdade, né? Então, eu acho que são essas mudanças que vêm acontecendo. Hoje a gente pode ser mais humano, né? Não tão preso dentro da caixinha da do TV. 3x4 da caixinha, né? Muito bom. Mariana Guedes está com a gente no Instagram. Tony, em que medida a criação de factoides ajuda em uma campanha? Pergunta da Mariana Guedes. Infelizmente, Mariana, dependendo do objetivo, ajuda sim. Há tempos para você reagir a um factoide, tempos para você contar que aquilo é uma mentira. É claro que isso depois é penalizado, né? Mas bagunça o meio de campo da nossa democracia, que, puxa vida, necessita tanto, é o menos ruim dos sistemas, então necessita de tanto carinho e cuidado, e eu sou a favor de uma penalização extremamente vigorosa para factoides e para fake news, né? Para que eles possam fazer. Barbieri, deputado Marcelo Barbieri. Andressa Martins, no Instagram também com a gente, pergunta a sua opinião sobre o lockdown feito em Araraquara, cidade da qual você foi prefeito, no começo desse ano. Pergunta se o saldo foi positivo. Foi positivo. O prefeito tomou atitude. Eu sempre fui adversário do prefeito, mas eu me irmanei a ele diante da possibilidade da gente não ter nenhuma vaga nas UTIs da cidade. O número de mortes cresceu brutalmente. Eu estava em Araraquara em afastamento social, eu tenho casa lá, e fiquei durante o período da pandemia no afastamento lá, e acompanhei e conversei muito com ele, e nós selamos ali uma união em favor de combater o inimigo comum, que eram as mortes. Então, eu não acho que foi errado, eu acho que foi necessário naquele momento, foi tudo difícil, complicada, sofreu bastante críticas de fora de Araraquara, do Brasil inteiro, mas eu acho que o saldo hoje ainda é positivo e o resultado lá faz mais 8 dias que não morre ninguém, graças a Deus, e pela Covid. Então, eu acho que tem horas que a pessoa tem que tomar atitude, e ele tomou a atitude que ele deveria tomar, teve nosso apoio, contou com o nosso apoio. Deputado, 5 segundos para a sua despedida, a gente passa para os demais, o tempo está se esgotando. Muito obrigado, Mauro, obrigado, Larissa, Tony, Analice, agradecer a Zenilda pelo apoio do suporte aí, agradecer ao Fausto, agradecer a toda a equipe da Trianon e parabenizar o Instituto Orbis pelo trabalho de excelência que está fazendo, e me coloco à disposição de vocês sempre que precisarem para poder ajudar naquilo que eu puder colaborar. Muito obrigado, um grande abraço a todos aqueles que nos assistiram também. Muito obrigado, deputado. Analice Nicolau, 5 segundos, bem rapidinho. Queria muito agradecer, Mauro, pelo convite e também deixar aí a página, né, do nosso Instagram da agência, que é o @agência.an.connect, com 2 N's, e também o telefone 95151-9676, que nós estaremos aí conversando e abertos para estar falando sobre marketing digital e carreira. Connect com 2 N's e, claro, temudo no final, né? Isso. Larissa, 5 segundos. Só para agradecer mesmo o convite de estar aqui com vocês, foi realmente um prazer aqui. Obrigada, Mauro, Analice, Tony e Marcelo. Já aprendi algumas coisas aqui com vocês hoje. E, mais uma vez, convidar a todos para estar com a gente presencialmente ou online, dia 17, essa sexta-feira, na Casa Petra ou no nosso canal do YouTube. Acesse fórumsp.org para ter mais informações e se inscrever, tá bom? Espero vocês também. Legal. Tony, você está com a chave na mão, fecha aí, vai. Olha, Mauro, agradecer você, a equipe do Gente que Fala, agradecer, Marcelo, muito obrigado por estar olhando pela nossa cidade, de verdade. E Larissa e Analice, que maravilha ver mulheres cada vez mais empoderadas e trabalhando e mostrando coisas e fazendo. Isso me anima, graças a Deus. Muito obrigado.
Gente, termina aqui essa edição do programa Gente que Fala, de terça-feira, com o apoio do Instituto Orbis de Pesquisa. O agradecimento de toda a nossa equipe a todos vocês. Na mesa de som com a gente, o Fabiano Souza, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, o jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, você ouvinte, você espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Gente, até amanhã. Tchau.